Olá, nesse vídeo então nós vamos fazer mais exemplos de série de Taylor. A gente vai encontrar aqui a série de Taylor gerada por algumas funções. A primeira função que eu peguei aqui foi f de x igual a 1 sobre x. Vamos encontrar a série de Taylor gerada por essa função em torno do x igual a 2. Então, o que a gente tinha que fazer? F de x, a gente viu que pode ser escrita como uma série de potências, então no caso Cn, x menos 2, que é o nosso ponto, né, elevado a n, com n variando de 0 até infinito, e nós deduzimos que esse Cn eram as derivadas, no caso aqui no ponto 2, sobre n fatorial, então x menos 2 elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Nós temos que encontrar essas constantes aqui. Então, vamos lá. O que nós temos? F de x é igual a 1 sobre x. Essa função é infinitamente diferenciável, né? Ela só não é derivável no zero, ela não está nem definida no zero. Então, a gente vai derivar essa função. Isso aqui é a mesma coisa que x a menos 1. A derivada de f é menos x a menos 2, menos 1 sobre x ao quadrado. A derivada segunda vai ser 2x a menos 3, que é 2 sobre x ao cubo. Vamos fazer algumas derivadas aqui. Fazer mais algumas. Aqui vai dar menos 6x a menos 4, que é a mesma coisa que menos 6 sobre x à quarta. A quarta derivada vai dar 24x a menos 5, que é a mesma coisa que 24 sobre x à quinta. E acho que a partir daqui já dá para a gente enxergar um padrão. Então, para o x igual a 2, o que nós temos? F de 2 vai ser meio. F' de 2 vai ser menos 1/4. F duas linhas de 2 vai ser 2 sobre... Eu vou deixar 2 ao cubo aqui. F, 3 linhas de 2 vai ser menos 6 sobre 2 à quarta. E F, derivada quarta no ponto 2, vai ser 24 sobre 2 à quinta. Nós temos esses valores para a função e suas derivadas no ponto 2, que é o ponto que nós estamos estudando. Então, eu posso escrever f de x, aqui continua, né? Eu posso escrever f de x como sendo... Então, se a gente abrir, essa função aqui é a função 1 sobre x, que nós estamos escrevendo como uma série de Taylor, né? Nós estamos vendo quem é a série gerada por essa função, em torno do 2. Então, x menos 2 elevado a n, com n variando de 0 até infinito, que é, vou abrir aqui embaixo, olha, f de 2, que multiplica, sim, quando n for 0 aqui, né, dá 1, então fica só f de 2, mais f' de 2, que multiplica x menos 2, mais f, 3 linhas, desculpa, gente, 2 linhas, f, 2 linhas de 2 sobre 2 fatorial, que multiplica x menos 2 ao quadrado, mais f, 3 linhas de 2 sobre 3 fatorial, que multiplica x menos 2
ao cubo. Deixa eu fazer mais um, que foi até onde a gente fez. Quarta derivada da função no ponto 2 sobre 4 fatorial x menos 2 a quarta. E assim por diante. Então, a gente abrindo, fica desse jeito. E aí eu vou substituir os valores que eu encontrei na tela anterior, né? F de 2, F' de 2 e assim por diante. Vai ficar da seguinte forma. Então, nós temos aqui, olha aqui, f de x igual a 1 sobre x, pode ser escrita, então vamos substituir. F de 2 lá deu meio, aí a outra deu menos 1/4, isso, menos 1/4 x menos 2, a outra deu mais f duas linhas de 2, era 2 sobre 2 fatorial, e aqui era 2 ao cubo, x menos 2 ao quadrado. Aí aqui era menos, estou copiando esses valores que eu encontrei aqui, tá? Aqui, ó, 2 ao cubo, são esses valores. Aqui fica 6 sobre o 3 fatorial daqui, né? Aí lá era 6 sobre 2 à quarta, x menos 2 ao cubo, mais, continuar aqui, ó, mais, aí era 24 sobre 2 à quinta, aí tinha o 4 fatorial da fórmula, x menos 2 à quarta, e assim por diante. Então, vai ficar f de x é igual a 1 sobre x, que é igual. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Fica meio menos 1/4 x menos 2. Esse aqui a gente pode cancelar. Esse aqui a gente pode cancelar. Esse aqui também. 4 fatorial é 24. Então, a gente pode cancelar. Deu, então, meio menos 1/4 x menos 2. Aqui fica mais 1 sobre 2 ao cubo. Então, mais 1 sobre 2 ao cubo. Aqui poderia até ter deixado 2 ao quadrado, olha, para a gente enxergar um padrão. X menos 2 ao quadrado. Aqui. Aqui fica menos 1 sobre 2 à quarta. Então, menos 1 sobre 2 à quarta, x menos 2 ao cubo. Aí, mais 1 sobre 2 à quinta, x menos 2 à quarta, e assim por diante. Aqui poderia escrever 2 ao quadrado, para a gente deixar um padrão aí meio visível. Então, eu vou deixar assim só para ficar mais fácil. Aqui, 2 ao quadrado. Então, como que a gente pode escrever a função 1 sobre x? Vamos ver o que a gente tem aqui, olha. Primeira coisa é que alterna o sinal. Então, se alterna o sinal, vou encontrar um padrão aqui para constante. Se alterna o sinal, eu tenho menos 1 elevado a n ou n mais 1. Vai depender do que a gente quer colocar, né? Vamos ver aqui, olha. Se o n começar do zero, vai ficar positivo. Então, vamos colocar menos 1 elevado a n, com n variando de zero até infinito. Então, de menos 1 elevado a n, vezes 1 sobre... Embaixo, nós temos 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, e está começando do zero. Então, a gente faz 2 elevado a n mais 1. Né? Quando n for 0, vai dar 2. Quando n for 1, vai dar o 2 ao quadrado, e assim por diante. Vezes x menos 2 elevado, aí nós temos também
x menos 2 elevado a zero, elevado a 1, elevado ao quadrado, então x menos 2 elevado a n, dado que o n aqui começa do zero. Ou seja, 1 sobre x, escrita como série de potências, me dá essa série de potências aqui. Essa série também é uma série geométrica. Depois, mais para frente, a gente teria que analisar a convergência dela. Só que no caso aqui, eu consigo ver porque ela é uma série geométrica. Olha só, ela é uma série geométrica. Aí, o que a gente tem que identificar, né, para verificar se é uma série geométrica? Se ela tem uma razão, se o próximo termo aqui, existe um valor tal que esse vezes esse valor dá o próximo, e depois esse vezes esse mesmo valor dá o próximo, e assim por diante. O que a gente vê aqui é que é uma série geométrica, onde o primeiro termo é meio, que é esse termo aqui, e a razão, no caso, a razão R, ela vai ser menos meio, olha, meio, eu multiplico por menos meio, vai dar menos 1/4, que multiplica x menos 2. Aí, se você multiplicar essa por menos meio, vai dar menos com menos, mais 1 sobre 2 ao cubo, vezes x menos 2. Então, x menos 2 vezes x menos 2, aparece x menos 2 ao quadrado, e assim por diante. Então, a gente identifica que é uma série geométrica. Se é uma série geométrica, eu sei para onde que ela converge. Então, a gente pode dizer que converge para... Aí ela convergia para onde? O primeiro termo, que era meio, sobre 1 menos a razão, que no caso é menos meio, que multiplica x menos 2. A gente tinha essa conta. Aí, fazendo essa continha aqui, olha, nós temos que isso é meio sobre 1 mais meio, que multiplica x menos 2, que é a mesma coisa que meio sobre... Aí, só fazer a conta, tá, gente? 1 mais meio de x, aí menos 1, né? Simplifica. Isso aqui vai dar exatamente 1 sobre x, que é a nossa função que nós escrevemos como uma série de potências. Então, tá vendo? Faz sentido, né? As coisas fazem sentido. A gente partiu do 1 sobre x, escreveu, chegou numa série geométrica. E se a gente enxergar que é uma série geométrica, a gente sabe que ela converge, e aí a gente volta e vê que ela converge justamente para 1 sobre x. E a gente sabe que ela converge para esse valor aqui se o módulo da razão, então quem que é a nossa razão? Menos meio x menos 2 for menor do que 1. É aqui que ela converge. Aqui a gente tem que fazer a continha, olha. Então, menos meio x menos 2 menor do que 1 implica, é o menos meio que a gente pode tirar do módulo, né? Fica meio módulo de x menos 2 menor que 1. Daqui eu posso dizer que módulo de x menos 2 é menor. Então, só multiplicar por 2 em ambos os membros da igualdade é menor que 2. Daqui nós podemos dizer que x menos 2 está entre menos 2 e 2. E aqui basta somar 2 em todos os membros aí da desigualdade. Nós temos que o x está entre 0 e 4. Ou seja, esse aqui vai ser o nosso intervalo de convergência que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. E também a gente tem que ver como é que estuda esses extremos desse intervalo, isso daí daqui mais um pouquinho. Mas o que a gente vê é que 1 sobre x pode ser escrito como uma série de potências, e essa série converge para valores de x entre 0 e 4. Aqui, no caso, como vem da série geométrica, a gente já ganha o intervalo direto. Então, esse é um exemplo aí de uma função 1 sobre x, né, qual foi a série gerada por essa função. Vamos fazer mais um. Fazer f de x igual
a seno de x. Essa aqui eu vou fazer em torno do zero. X igual a zero. Então, mesma história. A gente tem f de x igual a seno de x. Pode ser escrita como uma série de potências. Em torno do zero, então, x menos zero elevado a n fica assim. Com n variando de zero até infinito. Que nós deduzimos que era as derivadas, no caso, no ponto zero, sobre n fatorial, x elevado a n, com n variando de zero até infinito. E aí eu vou trabalhar então com a função seno. Nós temos f de x igual a seno de x, f', a derivada do seno é cosseno, e a gente vai derivando. Ela é infinitamente diferenciável, não tem problema. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada do seno é cosseno, do menos seno vai dar menos cosseno. A derivada quarta, a derivada do cosseno é menos seno com menos dá seno. Voltou, né? Voltou no seno, aqui vai repetir. Então, a gente já entendeu o que acontece aqui. Aí eu vou fazer agora a função e suas derivadas no ponto, que no caso aqui é o zero. Então, a gente faz f de zero igual a seno de zero, que é zero. F' de zero igual a cosseno de zero, que é 1. Estou substituindo aqui, olha. F duas linhas de zero é igual a menos seno de zero, que é zero. Então, F duas linhas de zero é zero. F três linhas de zero dá menos 1. F quarta derivada de zero vai dar zero. E aí ela vai repetir 1, 0, menos 1 e assim por diante. Já observamos um padrão aí. Então, nós podemos dizer que f de x, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui na frente, f de x igual a seno de x, que é o somatório, então, de fn de zero sobre n fatorial, com n variando de zero até infinito, x elevado a n, vai ser, então vai dar, vamos abrir só para a gente substituir, fica f de zero mais f' de zero vezes x, mais f duas linhas de zero sobre 2 fatorial x ao quadrado, f três linhas de zero sobre 3 fatorial x ao cubo, f quarta derivada de zero sobre 4 fatorial, aqui é 3 fatorial, tá, gente? X à quarta e assim por diante, né? De zero, 5 fatorial, x à quinta e vai-se embora. Então, deixa eu só dividir aqui, olha. Nós temos que f de x igual a seno de x vai ser. Aí a gente vai substituir agora os valores que nós encontramos. F de zero é zero. Então, aqui deu zero. F' de zero é 1. Então, o primeiro elemento aqui vai ficar x. X. Volta lá. F duas linhas de zero dá zero. Essa parte aqui zerou. F três linhas de zero dá menos 1. Então, fica menos x ao cubo sobre 3 fatorial. Menos x ao cubo sobre 3 fatorial. F a quarta de zero vai dar zero. Aqui ela volta a repetir. Então, dá zero, aqui vai dar 1. Então, vai ficar mais x à quinta sobre 5 fatorial. Mais x à quinta sobre 5 fatorial. E assim continua, né? Se você quiser fazer mais que só repetir. O próximo termo aqui, ó, seria menos x à sétima sobre 7 fatorial, que a gente está vendo que os que têm derivada aqui com índice par, está zerando, né? E o outro está oscilando entre 1 e menos 1. Então, ficaria aqui menos x à sétima sobre 7 fatorial.
e assim por diante. Logo, nós podemos escrever f de x igual a seno de x como sendo a série. Quem seria essa série? Primeira coisa que ela está alternando entre positivo e negativo. Então, a gente vai representar isso com o menos 1. Ou elevado a n, ou elevado a n mais 1. A gente tem que ver aqui de onde vai começar, né? O primeiro termo é positivo. Então, eu vou fazer elevado a n, com n variando de 0 até infinito. Vezes, aí eu tenho x elevado a um índice ímpar, 1, 3, 5. O índice ímpar a gente representa por 2n mais 1. Vamos ver se dá certo. Olha, quando n for 0, dá x elevado a 1. Bateu. Quando n for 1, dá x ao cubo. Bateu. E assim por diante. Sobre, e aí nós vemos que o denominador ele está acompanhando o índice, né? Aqui índice 1, 1 fatorial, 3, 3 fatorial. Então, o nosso índice aqui é 2n mais 1, embaixo vai ser 2n mais 1, tudo fatorial, tá bem? Potência fatorial, potência fatorial. Então, nós temos aqui potência fatorial. Logo, o seno de x é escrito como série de potências dessa forma, com essa série. E isso para os valores de x aonde essa série convergir, que a gente vai analisar depois. Mas eu posso escrever o seno assim. Aí eu vou deixar como exercício para vocês fazerem da função cosseno de x. F de x igual a cosseno de x. Uma observação. O seno, a gente sabe que é uma função ímpar. E observa que ele está escrito como uma série de potências de funções ímpares, coisa que faz todo sentido. Então, há de se esperar que o cosseno, que é uma função par, seja escrita como uma soma de potências de funções pares. Tá bem? É isso que eu quero que vocês encontrem aqui. Eu vou deixar a resposta para vocês compararem, né? A f de x igual a cosseno de x, ela vai ser escrita como sendo a série menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial, que são as potências pares aqui, olha, com n variando de 0 até infinito. Então, esse aqui fica como exercício.